Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar estudando a solução pacífica de controvérsias internacionais. Bom, tradicionalmente, os estados mantêm formas de solução de controvérsias sem o uso da força. Os primeiros tratados multilaterais já previam dispositivos para a solução pacífica de conflitos. E também, como a gente disse, a Carta da ONU ela vai trazer expressamente a obrigação dos estados membros da ONU de procurarem instrumentos pacíficos para a solução de conflitos, como forma de evitar ameaças à paz internacional, e essa obrigação de procurar meios pacíficos pode ser estimulada pelo Conselho de Segurança caso exista resistência das partes. Então, instrumentos mais comuns pacíficos são a conciliação e a arbitragem, e tradicionalmente os recursos utilizados pelos países eram preponderantemente diplomáticos e políticos. Então, atualmente também existe um movimento de transformação das soluções de controvérsias, com a criação e ampliação das competências de órgãos jurisdicionais de solução de controvérsias e também com o aumento dessa densidade jurídica do processo internacional e das decisões internacionais. Bom, vamos entender, né, direito o que significa essa solução pacífica de controvérsias. Então, a expressão solução pacífica de controvérsias vai compreender, obviamente, instrumentos não militares e vai excluir as atividades de direito de gerência da ONU ou atividades de organizações de caráter militar. Bom, vamos falar dessa possível diferença entre os termos disputa, litígio, diferenças e controvérsias. Então, as duas primeiras expressões, disputa e litígio, elas, na verdade, refletiriam soluções de caráter jurisdicional. Já os termos diferenças e controvérsias, na verdade, refletiriam soluções de caráter não jurisdicional. Então, é importante a gente ressaltar que quando a gente vai falar desses meios, desses instrumentos pacíficos, eles podem ser jurisdicionais ou não jurisdicionais. Bom, então vamos começar estudando, primeiramente, os instrumentos não jurisdicionais. Então, esses instrumentos, eles têm como objetivo principal criar um cenário favorável às partes para que elas cheguem a um acordo no litígio sem necessitar de uma decisão nesse caso concreto. Então, os principais mecanismos não jurisdicionais de solução de controvérsias entre os estados são a negociação diplomática, bons ofícios, mediação, investigação e conciliação. Então, algumas vezes, o uso de instrumentos não jurisdicionais e jurisdicionais, eles também estão previstos nos tratados. Vamos começar estudando a negociação diplomática. Bom, o que é essa negociação diplomática? A negociação diplomática ela vai compreender a iniciativa dos próprios estados envolvidos nessa controvérsia para equacionar o máximo possível essa incompatibilidade, essas possíveis incompatibilidades de interesse. Então, as demais formas, elas podem pressupor a intervenção de um outro ator que vai colaborar com a solução ou até mesmo vai proferir uma decisão. Então, a regra geral é que os estados eles têm liberdade para escolher qual mecanismo de solução de controvérsias vai ser utilizado no caso específico. Então, o objetivo da negociação diplomática é negociar, o que a negociação poderia evitar a guerra, que é o que o direito internacional preferencialmente vai tentar evitar. Então, quando há resistência dos estados, a comunidade internacional ela pode induzir os estados em litígio, adotar um determinado instrumento de solução de controvérsias. Então, segundo a Carta da ONU, no seu artigo 33, as partes de uma controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacional, elas vão procurar, acima de tudo, chegar a uma solução pela negociação, pelo inquérito, pela mediação, pela conciliação, pela arbitragem, pela via judicial, ou recurso a organizações ou algum meio pacífico à sua escolha. Então, segundo o artigo 36 da Carta da ONU, o Conselho de Segurança ele pode, em qualquer fase da controvérsia, da controvérsia entre as partes, que se refere no artigo 33, recomendar procedimentos ou métodos de solução apropriados pelo conflito. Então, o Conselho de Segurança ele deve tomar em consideração quaisquer procedimentos para a solução de uma controvérsia que já tenham sido adotados pelas partes. Então, ao fazer essas recomendações, de acordo com esse artigo, o Conselho de Segurança ele também deve tomar em consideração que as controvérsias de caráter jurídico devem, em regra, serem submetidas às partes ao Tribunal Internacional de Justiça, de acordo com as disposições do Estatuto do Tribunal. Então, os estados eles devem iniciar a solução pacífica do litígio sempre de boa-fé,
os estados eles devem realmente procurar uma solução pacífica e não utilizar algum sistema como uma forma de ganhar tempo, por exemplo, para ganhar tempo para a preparação para um conflito armado, ou então também para reforçar a sua posição durante o conflito. Bom, então as negociações diplomáticas, elas podem ser bilaterais ou multilaterais. Multilaterais são conferências entre todos os estados que estão envolvidos diretamente ou indiretamente com esse litígio. A negociação, em muitos casos, ela pode apenas contribuir para diminuir os problemas existentes. Então, ela pode servir para melhorar, precisar os pontos entre os conflitos dos estados, então, de forma a facilitar, por exemplo, a solução por meios jurisdicionais. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar estudando as soluções pacíficas de controvérsias.